Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Eu sou o Samuel Bonicontro, jornalista, e vamos para mais um vídeo aqui no meu canal, porque não faltam assuntos do Natal até a virada do ano e depois dela. Muita coisa vem acontecendo aí no mundo do futebol. Vamos falar um pouquinho mais de futebol hoje, depois daquele vídeo de ontem que deu o que falar, e a gente espera que continue repercutindo, porque é o que mais importa. Mas vamos falar um pouquinho de futebol também. E eu queria começar falando sobre essa situação envolvendo Hulk e Atlético. Na última atualização que eu pesquisei, uma matéria do GE, fala de uma conversa direta entre Fluminense e Atlético para, quem sabe, acertar uma ida do Hulk para o Fluminense, para o tricolor carioca. Várias informações circularam nos últimos dias, né? Por exemplo, houve uma informação de que o Hulk havia pedido uma rescisão amigável com o Atlético, abrindo mão da multa. Depois o próprio Hulk desmentiu essa informação e ele fez o que muitos chamaram aí de uma auto-entrevista nas redes sociais, onde deixou clara a sua insatisfação e se sentiu desvalorizado pelo Atlético nessas negociações aí de continuidade ou não. A diretoria do Atlético, ela virou especialista em não saber lidar com as relações humanas, sejam essas relações com jogadores, sejam essas relações internas com profissionais de dentro do clube, sejam essas relações com torcedores, que aí é a pior parte. Inclusive os torcedores do Atlético se sentem completamente desconectados dessa atual gestão que comprou a SAF do clube. Mas enfim, vamos falar sobre o Hulk e essa situação envolvendo ele e o Atlético. Primeiramente, é preciso entender o que o Hulk representa para o Atlético. E o que a gestão do Atlético parece não entender são pessoas que, quando questionadas, como o Rafael Menin, quando foi questionado em certa entrevista coletiva, ele questionou o jornalista quais tipos de qualificações ele possuía. Não adianta ter qualificação nenhuma, são excelentes empresários, são excelentes gestores de outras empresas. Se você não entende nada de bola, e num cenário onde você não entende nada de bola, você não entende nada de relações humanas e de relações e como são essas relações no meio do futebol, que é um meio completamente envolvido com a paixão. Na verdade, a bem da verdade, é que essa galera que está na liderança da gestão do Atlético, os donos do Atlético, né, os donos da SAF do Atlético, porque os donos do Atlético são os torcedores, apesar que a gente sabe que na prática, né, isso não existe, né, porque os torcedores, infelizmente, não mandam em nada. Mas esses caras, eles não têm noção nenhuma, e os anos vão passando, eles vão ganhando experiência na gestão e parecem ter cada vez menos noção de onde eles estão e do que as coisas representam. Meu irmão, eu sou cruzeirense, meu irmão. Vocês têm noção do que é o Hulk? Vocês têm ideia do que é o Hulk? Do jogador que é o Hulk, do que ele representa para o Atlético, para a história do Atlético, que estava há 50 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro, e o Hulk foi o personagem principal de um ano em que o Atlético foi campeão também mineiro e da Copa do Brasil. Um jogador que expressa, um dos maiores ídolos da história do Atlético, expressa nas redes sociais, que se sente, a gente pode dizer assim, praticamente desprezado pelo clube, e não desprezado do ponto de vista de jogador, mas do ponto de vista de relação humana mesmo, do ponto de vista de entendimento do que ele representa para o clube e de que forma as coisas devem proceder para uma continuidade posterior, encerramento digno ou para uma saída digna também. E os profissionais que são contratados para encabeçar a diretoria do Atlético parecem se contaminar dessa incompetência que os gestores principais têm na gestão de futebol do Atlético. Então isso é o que eu tenho para falar sobre essa situação envolvendo o Hulk, que ainda não teve um desfecho, e que, para que o Hulk
ele possa seguir essa carreira dele que é tão digna, que ele possa tomar a melhor decisão e que ele possa conseguir tomar essa melhor decisão. E, ao meu ver, essa decisão, ela passa por uma saída do Atlético. Até porque o Hulk precisa respirar novos ares e, esportivamente, dentro de campo, ele já não entrega de uma forma consistente já há algum tempo no Atlético. Uma coisa não anula a outra, né? O fato de que ele deva ser tratado com mais respeito, com mais dignidade, não muda o fato de que ele vem devendo há muito tempo. E que eu enxergo que no planejamento do Atlético, na minha avaliação para 2026, ele não deveria estar. Vamos falar agora sobre Gabriel Barbosa, porque foi o meu primeiro vídeo aqui do YouTube, onde eu expressei toda a minha indignação a respeito do senhor Gabriel Barbosa, e ele desapareceu do Cruzeiro e foi para o Santos, onde foi recebido de forma calorosa pelos torcedores, que inclusive se reportaram a ele, alguns, né, ali na apresentação, com um tom, digamos, ameaçador. O que eu, particularmente, apesar de achar que deve haver cobrança, sim, no meio do futebol, os torcedores têm todo o direito de cobrar, mas passa do nível, né? Passa do nível, entra naquela esfera de coisas no mundo que tem passado do nível. E ninguém fala nada, parece que as pessoas estão esperando um dia em que uma grande tragédia vai acontecer envolvendo o jogador de futebol para tomar uma decisão ou para termos leis mais firmes contra essas pessoas que poderiam estar trabalhando, mas que vivem para perturbar a vida e ficar ameaçando o jogador de futebol. Mas o Gabriel Barbosa agora vai seguir o caminho dele no Santos. Acredito que há uma grande possibilidade de que ele faça uma temporada digna com a camisa do Santos. E aí vai ficar aquele ponto de interrogação no fim do ano, se isso acontecer, se isso se confirmar, de um retorno do Cruzeiro para o Cruzeiro ou uma continuidade no time da Vila Belmiro para o ano de 2027. Torço pelo sucesso dele, é um ativo do Cruzeiro, independentemente também, a gente vai ficar desejando mal para ninguém aqui, e que ele possa valorizar o salário que ele ganha, a camisa que ele veste, porque nos últimos anos o Gabigol tem se sentido muito mais importante do que os clubes por onde ele passou, na reta final dele no Flamengo e agora no Cruzeiro, apesar de que algumas informações de bastidores, como por exemplo, uma entrevista que o Alexandre Matos deu ao canal do Denilson Show, onde o Alexandre Matos disse que o Gabigol foi peça essencial na adaptação do Caio Jorge, na recuperação emocional do Caio Jorge para viver a fase que está vivendo agora. Então, a gente precisa também ser justo, né? O Gabigol, ele teve um fim de ano muito ruim no Cruzeiro, com aquele pênalti perdido, aquela batida irresponsável, mas na medida do possível ele foi um jogador de grupo e um jogador que agregou, pelo menos na presença dele, do ponto de vista de experiência, do ponto de vista motivacional e de agregar para o grupo do Cruzeiro, pelo menos é o que deu para observar no ano de 2025. Por falar no Caio Jorge, cresce em mim uma preocupação. Na época do Instagram, quando eu gravava vídeos somente para o Instagram, eu disse da minha preocupação em relação à forma como Neisser Vidiarreal saiu do Milionários, da Colômbia, que era o ex-clube dele. Porque o jogador que força a saída de um clube, ele pode muito bem forçar a saída do seu clube também, que é o clube que ele está indo naquele momento. Então esse tipo de jogador eu sempre tenho um pé atrás, apesar de ser um rapaz muito novo, Neisser Vidiarreal. E com relação ao Caio Jorge, fica a minha preocupação a partir de agora de como a cabeça do rapaz está. Porque o Cruzeiro conversou com ele, apresentou a importância dele para a continuidade do projeto e aparentemente ele entendeu e aceitou essa continuidade. Mas alguns portais já sinalizavam
que a última proposta que o Flamengo fez ao Cruzeiro, na última tentativa do Flamengo de contratar o Gabigol, o Caio Jorge, perdão, essa última tentativa só teria acontecido após uma sinalização positiva do Caio Jorge ao Flamengo do desejo de atuar pelo clube a partir deste ano. Então fica agora aqui a minha preocupação se o Caio Jorge vai continuar focado e com a cabeça no Cruzeiro para o ano de 2026, no ano de 2026, e a gente espera que sim, que ele faça mais uma vez uma excelente temporada e seja mais uma vez peça-chave no Cruzeiro em 2026. A gente espera também que saia logo a renovação do Matheus Pereira, que o Cruzeiro já apresentou, inclusive, para que ele seja um dos jogadores no Brasil que tem um dos melhores salários. Então a gente espera que isso se concretize, para que o Matheus Pereira fique, porque é um desejo do Tite e é uma peça-chave também para este próximo ano. Para este ano, aliás. E para fechar, eu gostaria de falar a respeito da nossa Pantera, o Esporte Clube Democrata de Governador Valadares, que estreia no Campeonato Mineiro no próximo sábado contra o Itabirito fora de casa, e que nos últimos dias apresentou o seu elenco, apresentou essa mudança, essa transição que o Democrata vive agora em se transformar em SAF, e a gente espera que mais informações possam surgir ao longo dos dias, o valor da SAF, por quanto o Democrata foi adquirido, como é que ficam as coisas a partir de agora, como é que vai ser, qual que é o projeto. Antes de elogiar ou criticar essa transição do Democrata, que agora passou por um novo escudo, né, uma nova imagem, antes de elogiar ou criticar, é preciso entender os moldes de como isso tudo está acontecendo, e também é preciso esperar o projeto iniciar, né? Os jogadores já foram apresentados, alguns continuaram, né, como o lateral Lucas Evangelista, o goleiro Túlio da temporada passada, poucos, né, o volante Felipe Alves, mas a maioria dos jogadores são jogadores novos que chegam para esse elenco de 2026 que terá o Campeonato Mineiro e também a Série D do Campeonato Brasileiro. A gente espera que seja um ano incrível para o Democrata. A gente espera que seja um ano em que o Democrata, no mínimo, possa garantir mais uma vez uma vaga à Série D de 2027, porque a gente sabe o quão difícil é subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. E o Democrata agora vai viver uma nova história, um novo projeto. E, obviamente, será maravilhoso se tudo acontecer no primeiro ano, um acesso à Série C já no primeiro ano. Mas a gente sabe que tudo tem um processo, e mesmo que seja extremamente bem feito, é muito improvável que isso aconteça, apesar que estaremos lá em todos os jogos em que for possível estar para acompanhar o nosso querido Esporte Clube Democrata. E para fechar, depois eu vou trazer também alguns detalhes a mais sobre esses novos jogadores. A gente vai conhecer eles aos poucos também, né? Vamos esperar aí essa primeira rodada do Mineiro. Tem um bicho aqui me enchendo o saco, pelo amor de Deus. E para fechar, já que nós estamos falando do Democrata de Governador Valadares e de Governador Valadares, fica aqui o meu desejo de uma boa sorte na continuidade da carreira ao nosso querido Isaac Tomisch, jogador que estava no Atlético, que teve uma passagem pelo Nacional da Ilha da Madeira de Portugal e que agora vai seguir a sua carreira no Verona, um dos gigantes do futebol italiano. Ah, mas o Verona não é um dos... Poxa, gente, o meu negócio aqui é a história do futebol. O Verona é gigante e está na Série A do Campeonato Italiano. E, salvo me engano, hoje deu uma sapatada no Napoli, em Nápoles. E agora vai ter o Isaac Tomisch, aí, jovem jogador valadarense, que vai vestir a camisa aí do Hellas Verona e que a gente vai acompanhar com certeza aí no futebol italiano. Toda sorte do mundo para ele, beleza? Depois de amanhã, eu não vou prometer aqui os dias que eu vou gravar os vídeos, senão depois eu não consigo gravar. Vamos aos poucos, vamos com calma, que as coisas vão dar certo. Beleza?
muito obrigado, deixe o seu like, comente, compartilhe, me ajude a divulgar o meu novo canal. Que Deus te abençoe grandemente e que a gente tenha um grande ano aí para o Cruzeiro, para o Democrata, para o Atlético, para o futebol mineiro e que a gente possa falar de muitos assuntos legais aqui ao longo de todo 2026. Um abraço para vocês e até a próxima!